A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente em nome de Jesus. Que Deus venha fazer com que o Espírito Santo de Deus venha agir nos vossos corações, no meu e nos vossos corações. Vou deixar aqui uma porção da palavra de Deus para os amados meditar nesta tarde. Se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34. E diz assim a palavra de Deus: o filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores assim: disse o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e de galaia do cevado, mas não apacentarás as ovelhas. A fraqueza as fracas não fortalece, e as doentes não procuraste, e as quebradas não ligastes, e a desgarrada não tornaste atrás, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastores, e ficarem para pastores de todas as feras do campo, porquanto se espalhasse. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por toda a alto outério. Se as minhas ovelhas andam espalhadas por todas as faces da terra, sem haver que as procurem, nem que as busquem, portanto os pastores ouvem a palavra do Senhor. Vive eu, disse o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregas à rapina e viram a serviço dos pastores a todas as feras do campo, por falta de pastores, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentarão as minhas e não apacentarão as minhas ovelhas. Meus queridos amados, aqui a Bíblia está relatando os pastores das ovelhas, falando dos pastores das ovelhas de Israel, que ali deixaram de pastorear as ovelhas, deixando as ovelhas desgarradas, e ali eles não cuidavam mais do povo, não pregavam mais a palavra de Deus. E ali eles maltratavam o povo, as ovelhas da casa de Israel, deixando de fazer o que Deus tinha deixado para eles fazer. No versículo 1, no capítulo 34, do versículo 2 até o 31, vai falar Ezequiel dizendo: profetize contra os líderes de Israel, sem reis, sacerdotes e profetas. Aqui está falando como suas cabeças corrupção e egoísmo deixaram de guiar o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Sabemos que naquela época o povo deixou de falar da palavra de Deus, de guiar o povo de Deus ali em Israel nos caminhos do Senhor. Os pastores de ovelhas e os profetas deixaram de guiar os filhos do Senhor, as ovelhas de Deus, nos caminhos que deveria andar. Deixaram as ovelhas andar por os caminhos tortuosos, não ensinaram a palavra de Deus. Assim está dizendo a palavra do Senhor:
que os pastores de ovelhas ali de Israel, nessa época de Ezequiel, ali Ezequiel foi levantado o profeta para profetizar sobre os pastores de ovelhas. Esses pastores que estão dizendo aqui eram os profetas, os reis, os sacerdotes, que ali deixaram de falar do amor de Deus para buscar somente as suas coisas, para cumprir as suas coisas aqui da terra. A corrupção ali tomou conta. Ali as pessoas estavam correndo atrás de bens materiais e se corrompendo com as coisas deste mundo, deixando as ovelhas de Deus da parte das palavras do Senhor. Deixou o povo de Deus viver uma vida ali desolada da palavra de Deus. Deixou de falar do grande amor do Senhor para correr atrás das coisas deste mundo. Os reis e sacerdotes, os profetas de Deus, ali tinham deixado as ovelhas do Senhor Jesus Cristo desgarradas. Ali eles não falavam mais do amor de Deus para a humanidade, para aquele povo. E o povo estava andando sem pastores, sem orientação a como deveria andar nos caminhos do Senhor. Nós trazendo esta palavra para os dias de hoje. Tem pastores nesse momento, nessa época, que está deixando de pastorear as suas ovelhas, está deixando de dar o alimento espiritual às ovelhas. Tem muitos pastores por aí que negligenciam a palavra de Deus. Deixa de pregar a palavra de Deus para pregar heresias da palavra do Senhor. Assim estava acontecendo com os pastores da época de Ezequiel. Foi por isso que Deus levantou Ezequiel para profetizar sobre os pastores daquela época, porque ele estava deixando as ovelhas de Deus morrer à mercê da palavra do Senhor. Estava deixando as ovelhas do Senhor andar da forma que eles quisessem, sem saber e sem conhecer a palavra do Senhor. Aqui está falando dos pastores, reis e profetas daquela época e sacerdotes. Estava deixando de pregar a palavra de Deus para buscar as coisas deste mundo, para buscar as riquezas deste mundo. Nessa época também está acontecendo, neste século, que os pastores estão deixando, não todos, mas tem ainda muitos dos pastores que estão deixando de pregar a palavra de Deus, está deixando de pregar esta palavra, para pregar a palavra de heresia ao coração do povo. Está deixando de falar do amor de Deus para dizer que Deus vai restituir a sua riqueza, que Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar uma casa. Mas eles estão deixando de dizer que Deus quer salvar a tua alma, que Deus quer levar você para o céu. Os pastores que não pregam a palavra de Deus, palavra de salvação, mas prosperidade à vida dos seres humanos nesta terra. Nesta época aqui de Ezequiel, pastores, reis, profetas, sacerdotes, tinha levantado ali, era para levar a palavra de Deus ao coração daquele povo. Mas aqui está relatando que eles deixaram de falar da palavra de Deus, estava deixando as ovelhas de Deus à mercê com as suas próprias vontades. Não estava ensinando mais a eles a andar nos caminhos do Senhor. Nessa época também aqui já tem esses pastores que diz que o crente, para ser salvo, tem que ser rico, não pode passar por provação. Eu quero dizer, pastores, que ainda diga isso aí da palavra de Deus, é que você está enganado. O crente, para ser um crente fiel, ele tem que ser provado, tem que passar pela provação.
Não vê você dizer que o crente não passa pela aprovação, porque a Bíblia está dizendo. Jesus Cristo disse que esse mundo ia ter aflições. E para você subir ao céu tem que passar pela aprovação de Deus. Mas você aí está dizendo, pastores, não todos, mas tem os pastores que estão dizendo que o crente não pode passar por provação. O crente passa pela aprovação, que era para saber se verdadeiramente ele está nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que lá em Jó, eles vai dizer que Jó passou por uma provação. Nós sabemos que lá no livro de Gênesis também fala de Abraão, que ele foi provado pela sua fé, quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Para nós subir ao céu, nós precisamos sacrificar o mundo. Para nós subir ao céu, nós precisamos sacrificar a nossa carne, nossos desejos mundanos. Pastores que ainda diz que o crente não passa por provação, vamos rever essas coisas que vocês estão dizendo. Aqui está dizendo que a Bíblia está dizendo aqui que os pastores, reis e sacerdotes e profetas estavam deixando o povo de Deus sem a palavra. A palavra de Deus é para ser pregada e anunciada em todos os lugares. Nós temos que ser provados, como o ouro é provado no fogo. Muitos aí prega riqueza. A Bíblia nos diz que buscais primeiro o reino do céu e as outras coisas demais serão acrescentadas. Nós estamos aqui para pregar não riquezas, mas pregar a salvação. Pregar o que está aqui na Bíblia. A salvação, a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Mas aqui vai relatar que Jesus, que Deus levantou um profeta para pregar a palavra de Deus. O Messias, Jesus Cristo de Nazaré, foi levantado para pregar a palavra de verdade e palavra de arrependimento. Pastores, abre os seus olhos e vai para a Bíblia Sagrada, porque daqui você obterá a salvação e ainda conduzirá as suas ovelhas nos caminhos que devem andar. Aqui está o manual para o pastor que ainda não entendeu que Jesus Cristo é o Salvador, que não entendeu que só a palavra leva o homem aos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, aceite esta palavra, em nome de Jesus.